Olá, meu aluno, olá, minha aluna! Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Aula 10 de Direito Constitucional aqui no Carreiras Policiais Federais. E nessa aula nós vamos falar sobre um tema bastante importante, que é a gente entrar na discussão para a gente trabalhar a ideia dos direitos fundamentais. Mas a gente vai falar de remédios constitucionais. Olha só o que a gente vai falar, de olho na tela, de olho na nossa questão. Bora lá estudar, bora lá discutirmos esse ponto. Olha só, julga o item seguinte a respeito do mandado de injunção. A decisão que concede mandado de injunção, em regra, gera efeitos ultra partes. E aí, pessoal, vem cá. Primeiro, o que é mandado de injunção? Segundo, o que nós estamos falando nessa ideia de efeitos do mandado de injunção? Então, esse é um ponto bastante importante para a gente entender. Primeiro, mandado de injunção é aquele remédio constitucional previsto lá no artigo 5º, inciso 71, lá no 71. Lembra os remédios constitucionais? Vamos lá, vamos organizar? Inciso 68, artigo 5º, inciso 68, habeas corpus. Artigo 5º, inciso 69 e 70, mandado de segurança. Mandado de segurança individual, no artigo 5º, inciso 69. Artigo 5º, inciso 70, mandado de segurança coletivo. Mandado de injunção no artigo 5º, inciso 71, habeas data no artigo 5º, inciso 72 e ação popular no artigo 5º, inciso 73. Esses são os remédios constitucionais, as ações constitucionais. Beleza? O mandado de injunção é aquela ação que se estabelece para a questão envolvendo os direitos fundamentais que estão contidos naquela classificação quanto à eficácia e aplicabilidade das normas, utilizada principalmente pelo professor José Afonso da Silva, que é aquela classificação que estabelece a ideia das normas constitucionais de eficácia limitada. Ou seja, eu tenho um direito fundamental que está contido numa norma constitucional de eficácia limitada. O fato desse direito constitucional estar contido nessa norma de eficácia limitada faz com que eu necessite a regulamentação desse direito. E digamos que esse direito fundamental está posto, mas ele não foi regulamentado. A falta de regulamentação desse direito, que vem a inviabilizar o exercício de direitos e liberdades constitucionais, esta falta de regulamentação que inviabiliza o exercício de direitos e liberdades constitucionais ligadas a essas prerrogativas de nacionalidade, soberania, cidadania, as ideias de direitos fundamentais, é o elemento incendiador do mandado de injunção. Ou seja, eu preciso do mandado de injunção quando eu tenho uma norma, um direito, na verdade, fundamental, que precise ser regulamentado por uma norma regulamentadora, né, que venha a ser regulamentado, e essa falta de regulamentação, a regulamentação não feita, não realizada, inviabiliza o exercício de direitos e liberdades. Aliás, essa é a diferença do mandado de injunção para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO. Na ADO eu não preciso dessa falta da norma regulamentadora tornando inviável o exercício de direitos e liberdades fundamentais. Na ADO eu preciso apenas a falta da norma regulamentadora. É necessário uma norma regulamentadora e eu não tenho. Isso já é gerador de inconstitucionalidade por omissão. Agora, no mandado de junção, não. No mandado de junção eu tenho a falta da norma regulamentadora que torna inviável o exercício de direitos e liberdades estabelecidos pela Constituição, além das prerrogativas que são inerentes à ideia da nacionalidade, da soberania e da cidadania. Então, esse é o mandado de junção. Bom, mas a pergunta, vejam vocês, a pergunta é quanto aos seus efeitos. A decisão que concede mandado de junção, em regra, gera efeitos ultra partes, ou seja, efeitos fora das partes que estão envolvidas no processo? E aí a resposta é não. A regra pela Lei 13.300, certo? A regra pela Lei 13.300 é que os efeitos das decisões, os efeitos da decisão do mandado de junção, eles são absorvidos entre as partes, intrapartes. Agora, claro que nós vamos ter, por exemplo, no mandado de junção coletivo, algumas situações que vão se estabelecer ultrapartes. Exemplo, artigo 5º, inciso 41, traz a ideia de a Constituição coibir, punir, certo? Visar
impossibilitar qualquer tipo de questões que venham a violar as liberdades fundamentais, os direitos e as liberdades fundamentais, ou seja, punir aqueles que violam os direitos e as liberdades fundamentais. E aí a gente teve um mandado de injunção que estabeleceu a aplicação da lei do racismo para os crimes de transfobia, certo? E homofobia, até que seja criado um tipo penal ligado à questão dos crimes de homofobia e transfobia. Bom, o que veio fazer essa discussão? O mandado de injunção, nesse caso o mandado de injunção coletivo, estabeleceu que até que seja estabelecido um tipo específico de crime ligado à questão da transfobia e da homofobia, se aplique a lei do racismo, certo? Este efeito é um exemplo de efeito ultra partes. Uma associação, uma entidade que defende o direito LGBTQI+, entrou com uma ação, com mandado de injunção, para sanar essa omissão que inviabiliza o exercício de direitos e liberdades fundamentais. Mas, ao termos uma decisão do judiciário quanto a isso, ela não teve essa decisão apenas para ela. Só aqueles que participam da associação é que vão ter direito a esses efeitos. Não, né? Os efeitos são para todas as pessoas, certo? Os efeitos são para todas as pessoas e vieram de forma bastante importante. Então essa é a ideia do mandado de injunção. Atenção, eu coloquei aqui no material para vocês o seguinte, tá errado, certo? Porque o mandado de injunção lá na Lei 13.300 de 2016 diz assim: em regra, as decisões dos mandados de injunção terão efeitos entre as partes do processo, ou seja, intrapartes. Só como exceção, e nos exatos termos do artigo 9, parágrafo 1º da Lei 13.300, é que uma decisão de mandado de injunção terá efeitos ultrapartes. Artigo 9 ainda diz assim: a decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Isso é um outro ponto importante, né? A decisão do mandado de injunção, ela vale até o surgimento da norma regulamentadora, porque, na verdade, ela vem para sanar essa omissão. Quando o legislativo ou a administração pública estabelece a norma regulamentadora que faltava, aquela decisão do mandado de injunção deixa de existir. Então, atenção também a esse critério do mandado de injunção, essa especificidade do mandado de injunção. Então, veja, por exemplo, a coisa julgada no mandado de injunção não é uma coisa julgada para sempre. Se for resolvida a omissão legislativa que foi objeto do mandado de injunção ou a omissão administrativa, a coisa julgada já não vai mais valer. Eu aplico a lei. E veja, o 9, parágrafo 1º, o 9 caput diz, a eficácia subjetiva é limitada às partes. 9, parágrafo 1º, poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito ou da liberdade objeto da impetração. E nesse caso a gente está indo uma pergunta: a decisão que concede mandado de injunção em regra gera efeitos ultra partes? Bom, o artigo 9, parágrafo 1º é bem claro, ele diz que poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável. Mas a regra é que a decisão tem eficácia subjetiva limitada às partes, ou seja, intrapartes. Portanto, mandado de injunção, a eficácia é intrapartes. Com exceção, eu posso aplicar uma eficácia ultrapartes ou erga omnes. Então, neste modo, a pergunta é: decisão que concede mandado de injunção em regra gera efeitos ultrapartes? Não. A decisão que concede mandado de injunção em regra, certo? Vou pegar até uma caneta aqui. Vou pegar essa caneta. Tá? A decisão que concede mandado de injunção em regra gera efeitos intrapartes e não ultrapartes. Os efeitos ultrapartes são exceção. Os efeitos ultrapartes são exceção, certo? Olha ali, o artigo 9, caput diz: a decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes, intrapartes, e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Poderá, lá no parágrafo 1º, ser conferida eficácia ultrapartes ou erga omnes, mas em regra a eficácia é intrapartes, ou seja, entre as partes litigantes. Beleza? Por isso que a alternativa aqui está errada, esta assertiva está errada, o gabarito é errado, porque
não é uma regra efeitos ultrapartes no mandado de junção. É uma exceção que pode ser aplicada de acordo com a necessidade. Beleza? Muito bem. Fechamos então, gabarito errado. Estudem mandado de junção, é necessário estudar mandado de junção. Lei 13.300 de 2016 traz todas as especificações para resolver os conflitos e outros elementos que possam gerar algum tipo de discussão quanto ao mandado de junção lá no artigo 5º, inciso 71. E fechamos aqui o nosso estudo. Eu deixo sempre o convite para que vocês participem do canal, ou seja, entrem para o canal. Também lembro vocês que o material, ou seja, essa questão, esses comentários que estão aí para vocês, esses comentários, eles estão aqui na descrição do vídeo. Então, se você quer ter acesso a esse material, vai na descrição do vídeo, clica no link que você vai ser levado lá para o PDF que está num drive, aí você vai ter acesso a essas discussões. E se você está gostando do conteúdo do nosso canal, compartilhe entre os amigos da faculdade, compartilhe entre os amigos dos grupos de estudo, porque aqui a gente faz uma corrente muito forte e quanto mais a gente tiver mais pessoas gostando, curtindo, comentando os nossos conteúdos, mais conteúdo nós teremos aqui. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, muita saúde, tchau, tchau, até a próxima.